irmãos, que o pastor Gustavo ele não está presente, porque ele foi pregar lá no Molive, agora de manhã, com os irmãos lá do Molive. Eles têm hoje o domingo que eles recebem os familiares, ele foi convidado. A pastora Beth também e o tio Elcio estão em viagem para Londrina, foram também visitar algumas pessoas lá, por isso que eles não estão presentes, amém? Mas nós estamos aqui para celebrar, para cultuar, e nós tenho certeza de receber uma palavra abençoada do Senhor nessa manhã, amém? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra no livro de Efésios, que é o que nós estamos estudando, direção do nosso pastor, que Deus colocou no coração dele para estudarmos essa carta. Então nós já vimos Efésios capítulo 1, o pastor ele já trouxe para nós o capítulo 1 completo. Nós vimos a semana passada, então, o começo do capítulo 2, os versículos 1 até o versículo 10. Então, só para a gente relembrar, nós vimos no 1 que nós temos uma nova identidade no Senhor. Nós somos adotados e nós somos filhos. Depois nós vimos no capítulo 2, vimos a questão da oração, que nós, por sermos filhos de Deus, agora nós oramos e nós intercedemos. Depois, no capítulo 2, a gente viu a situação que nós estávamos. Estávamos perdidos, estávamos, aliás, mortos. Essa é a condição que Paulo fez. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então, a gente conseguiu enxergar ali quem nós éramos. Nós conseguimos ver também o que Deus fez nas nossas vidas através da graça e finalizamos entendendo onde estamos agora, depois que Cristo morreu e depois que Cristo nos lavou e nos regenerou com o seu sangue. E hoje nós vamos dar sequência para entendermos, e agora? Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei qual era a minha condição para que eu possa valorizar mais, para que eu possa agradecer mais. Nós cantamos aqui, como Maria, né? Lembra o que Maria fez? Maria, ela entendeu quem ela era, ela entendeu quem Cristo era e ela entendeu de onde Cristo a tirou. Por isso que quando ela teve a oportunidade, ela quebrou o vaso de alabastro e ela gastou tudo que ela tinha. Todas as suas economias estavam naquele perfume caríssimo. Mas ela entendia que o Senhor era o que tinha de mais importante na vida dela. Então ela quebra e ela despeja aos pés do Senhor. E é isso que nós temos que fazer com as nossas vidas. Eu entendo quem eu sou. Então agora eu vou viver de uma forma que agrade ao Senhor. E muito melhor ainda é saber que Jesus diz nesse texto que ela escolheu a boa parte e essa boa parte nunca será tirada dela. Então essa é a certeza que nós temos quando somos filhos de Deus. Nos assentamos à mesa e jamais seremos tirados da presença do Senhor. Amém? E nós vamos ler agora então a continuação, que é do versículo 11 até o verso 22 do capítulo 2. Amém? Vamos lá, deixa eu colocar meu óculos para poder enxergar. Amém. Capítulo 2 de Efésios, verso 11, vai dizer o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado,
cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra, Senhor. Muito obrigado por esta manhã. Que o Senhor abra os nossos corações, que nós possamos entender a mensagem do Senhor para as nossas vidas, que ela mude a nossa forma de pensar e que ela nos dê essa convicção, ó Pai, de tudo que o Senhor já fez por nós nas regiões espirituais, celestiais, e que nós possamos viver aqui nessa terra de forma a agradar ao Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então nós entendemos já que a carta aos Efésios ela foi escrita tanto para judeus como gentios. Então, na igreja lá em Éfeso, existia um grupo de judeus e existia um grupo de gentios. E eles ainda, por mais que eles cultuassem juntos, por mais que eles adorassem o mesmo Deus, existia ainda algumas diferenças. Eles pensavam ainda de algumas formas diferentes, o judeu ainda querendo convencer o gentio que faltava mais alguma coisa, era Cristo e mais as tradições, mais os rituais, o gentio perdido, não sabendo ainda direito o que ele fazia, e Paulo, ele vai escrever essa carta. Por quê? Nós vimos no começo do capítulo 2 que Deus nos tira da morte espiritual, estávamos mortos, sem nenhuma condição de podermos responder ao Senhor, né? Então ele nos dá uma identidade, ele nos dá uma posição, ele nos dá uma segurança, mas o que acontece? A ação de Cristo na cruz, ela não veio somente para me trazer paz com Deus, ela também veio para trazer, além da paz com Deus, paz com os meus irmãos, paz com todas as pessoas. E o tema para essa manhã vai ser justamente esse: de estrangeiros à família, a cruz que nos fez um. Então, é isso que esse texto vai dizer. Então, agora nós já sabemos a nossa identidade. Eu já sei onde eu estava. Eu já sei onde Deus me colocou. Mas agora eu preciso viver em união com os meus irmãos. Eu preciso viver em paz. E a Bíblia diz que Jesus, ele não nos dá apenas a paz. A Bíblia diz que Jesus é a paz. Então, isso é algo que faz parte da essência de Cristo, a paz. Então, por isso que Paulo ele começa chamando, né, as pessoas para um alerta espiritual. Por isso que ele começa a carta nesse trecho aqui dizendo: portanto, lembrai-vos. Portanto, por quê? Porque ele falou algo ali no começo, e aí depois de tudo que eu disse, depois de você saber que você em Cristo agora tem uma nova vida, então agora você precisa se lembrar de que antes, outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, aí nós vamos ver aqui, então, vocês eram gentios, vocês nasceram de novo, através do sangue de Cristo, e vocês precisam agora entender uma situação, uma condição que vocês estavam. E aqui Paulo, ele vai mostrar 5 condições dos gentios. E é interessante que ele fala para os gentios essas 5 condições, mas nós vamos ver, se a gente analisar, que o judeu também estava assim, ele só não sabia. O judeu achava que isso aqui era só o gentil. Mas Paulo ele entende que o próprio judeu também estava nessa condição. Mas ele fala isso aqui para poder fazer esse alerta. Então, quais são essas condições? Primeiro, ele vai dizer que eles estavam sem Cristo. Ali no 12. Naquele tempo estavam sem Cristo. Então, sem Cristo é o quê? Sem vida verdadeira. Eu não tinha, lembra que nós lemos lá em 1 João, lemos em Hebreus, que Cristo é o nosso mediador. Cristo é o sacerdote que fez um único sacrifício. 1 João vai dizer que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Mas, se eu estou sem Cristo, eu não tenho isso. Então, eu não tenho um mediador, eu não tenho alguém que vai estar me acompanhando, alguém que vai estar me ajudando, eu não tenho alguém que vai me dar vida. Lembra quando Jesus se encontra com a mulher samaritana? O que ele vai dizer? Ó, essa água você vai beber, mas eu vou voltar a ter sede.
Mas a água que eu dou é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, sem Cristo, eu não consigo saciar a minha sede, eu não consigo saciar tudo aquilo que eu preciso para viver uma vida santa. Amém? Então, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto vai dizer que eles estavam separados da comunidade de Israel. Por que eles estavam separados da comunidade de Israel? Porque eles não faziam parte dos judeus. Se a gente for parar para pensar e ver lá na história, os gentios, ou os estrangeiros, aqueles que não eram judeus, os povos que guerreavam contra os judeus, eles não eram um povo ateu, no sentido da palavra, porque eles só não criam no Deus verdadeiro. Então, eles criam em um Deus, ou eles criam em vários deuses. Você vai olhar, por exemplo, para gregos. Os gregos, na sua filosofia, eles tentavam encontrar o motivo da existência, o que aconteceria depois da morte. Eles ficavam ali filosofando. Aí você vai pegar ali outros povos, adoravam vários outros deuses. Então, existia assim uma ideia de que existe uma vida, existe a morte e deve haver algo depois da morte, ou talvez não exista nada antes, depois da morte, é só isso que a gente vive aqui. Então, as pessoas questionavam essas coisas. Mas como eles estavam sem Cristo e como eles estavam separados da comunidade de Israel, eles não sabiam a verdade. Israel, quando ele é chamado para caminhar com o Senhor, para ser povo de Deus, eles eram um tipo que Deus fez para mostrar, olha, esse aqui é meu povo. E nesse povo vão existir algumas marcas, algumas coisas, a circuncisão, dieta alimentar, guarda de sábado e outros dias santos, e tantas outras leis que fazia com que aquele povo fosse diferente. Mas os outros povos, eles não tinham esse mesmo privilégio com Deus. Então, eles estavam separados dessa comunidade de Israel, que era a comunidade que tinha as promessas. Porque a promessa foi feita primeiro a quem? A Abraão, depois Isaac, Jacó, e aí por diante até chegar em Cristo. Então, esse foi o povo escolhido para receber de Deus as leis, os mandamentos e tudo aquilo que precisava para conhecer a Cristo, porque é disso que a Bíblia fala. A gente viu no nosso estudo do Panorama que todos os livros vão falar de Cristo. Então, os outros povos, os gentios, estavam separados. E depois a terceira condição, eles estavam estranhos às alianças da promessa. Então, eles não tinham acesso à promessa divina. Aquilo que Deus prometeu para o seu povo, os judeus, quando tira do Egito, num certo sentido, os outros povos não tinham acesso. A gente vai ver que em alguns momentos Deus começa a incluir pessoas. Ele inclui ali Raabe, lá em Jericó, depois ele vai incluir Ruth, quando nós vemos a história de Ruth, Neemi, e assim por diante. Várias pessoas que não eram no povo vão sendo incluídas, já Deus demonstrando que lá na frente vai vir um Messias e ele vai reunir todos os povos. Amém? E aí também vai dizer que por conta disso eles não tinham esperança, sem esperança e sem Deus no mundo. Por que sem esperança? Porque eles viviam só por agora. Eles não pensavam, muitos deles, na eternidade. Será que tem eternidade? O que vai acontecer? Paulo, ele fala sobre isso. Se nós vivermos se não colocarmos a nossa fé em Cristo, se nós não tivermos a nossa esperança em Cristo, vamos comer, vamos festar, vamos fazer, porque a vida é só isso aqui. A hora que acabou, acabou. A gente morreu, não tem mais esperança na eternidade. Nós conversamos sobre isso na célula. A Nelma falou bastante sobre essa questão da eternidade, que às vezes a gente não para pensar. E nós somos eternos. Né? Eu lembro quando eu era menino, né, tinha uns 15 anos, eu creio que foi a minha primeira crise de identidade, no sentido de olhar para Deus e pensar. Eu lembro que eu me peguei um dia lendo a Bíblia, e aí eu parei para pensar, poxa vida, eu vou viver talvez aí 60, 70 anos, 80 anos, não sei, e vou morrer, e depois que eu morrer, acabou, não tem mais nada. Eu nunca mais vou existir, eu nunca mais vou voltar à vida, é só isso aqui, é só isso que tem, então eu tenho que fazer tudo que eu preciso fazer agora, porque depois, você já pensou? Eu vou morrer, vai passar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 anos, e nunca mais, é só isso que existe. E eu lembro que eu pensava essas coisas. E assim, e aprove a Deus, porque eu fui estudar fora,
Aqui eu não reunia, não ia em igreja nenhuma, tinha esses pensamentos, né, de que era só isso aqui, ia morrer, ia acabar, e isso começou a gerar uma crise no meu coração. Aí Deus me tirou daqui, me levou para estudar fora, e me colocou para morar numa casa de uma família luterana. Então, assim, um pessoal que me acolheu, me ajudou, me levou para a igreja, me apresentou a Cristo, e aí eu comecei a ver, opa, não é só isso, tem mais coisa. A gente precisa entender e crescer. Então, eles não tinham essa esperança. Então, eles viviam amedrontados. E é o que eu falo muitas vezes. Por que é importante eu ler a carta de Efésios e entender isso que eu falei? Que eu tenho uma identidade, eu tenho uma posição e, principalmente, que eu tenho uma segurança. Porque, senão, todo dia que eu cometer um pecado, eu vou achar que eu estou perdido. Eu vou pecar, vixe, agora acabou. Então, enquanto eu não entender que não é por causa do que eu faço, mas é por causa do que Deus fez em Cristo na cruz, eu vou viver sempre com medo, vou viver sempre sem esperança, sempre preocupado em fazer alguma coisa para restaurar algo que Jesus já restaurou lá na cruz e já está resolvido. Amém? Então, a esperança nos traz essa condição de segurança, e eles não tinham. E além de não ter esperança, eles estavam sem Deus no mundo. Mas aí você percebe que Paulo fala isso, parece que para os gentios, mas se você olhar para a vida dos judeus, eles receberam a promessa, mas eles também, enquanto eles não entenderam o real plano do Senhor em Cristo, os judeus também estavam sacrificando no templo, estavam fazendo as suas coisas, e por isso que a gente vê Malaquias falando falando e orientando o povo, né, sobre o sacrifício de qualquer jeito, animais cegos, doentes. Por quê? Eles também não entenderam. Então, o judeu também estava sem Cristo, o judeu também estava separado do Israel espiritual, ele também estava estranho, de certa forma, porque ele achava que a promessa era, como foi falado aqui, eu faço para receber de volta, eu faço para Deus me abençoar. Então, eles também estavam nessa condição, sem esperança e sem Deus no mundo. Por isso que vem Jesus e ele começa a colocar tudo em ordem. Aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento, Deus vai, através de Cristo, colocando ali no seu devido lugar. Então, estar nessa condição é o que? É um diagnóstico. Né? Se a gente olhar para a nossa vida, vai mostrar o quê? Que nós podemos até muitas vezes sorrir, podemos até muitas vezes estar ali alegres, disfarçando, mas o que importa realmente é o que está dentro do meu coração. Como será que eu estou vivendo? Será que eu entendi que Deus me ressuscitou? Que agora eu estou vivo? Eu tenho uma nova vida? Será que eu entendi que agora eu faço parte? Agora eu tenho Cristo? Eu não estou mais separado? Eu agora não sou mais estranho à aliança? Eu tenho esperança e o principal, eu tenho Deus agora no meu coração. Então você percebe que Paulo, ele começa dizendo isso, olha, vocês agora entenderam de onde Deus tirou, agora eu vou entender, eu vou mostrar para vocês que essa separação de vocês, que ainda ali existia, também precisa cair. E aí Paulo vai, então, continuar. Ele vai dizer assim, no 13, mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Por quê? Ele está querendo deixar claro, olha, o que agora aproxima você, o que agora coloca você dentro da comunidade de Israel espiritual, o que coloca você agora a participar das promessas e ter esperança e ter Deus no mundo, é o quê? É o sangue de Cristo. Tem que ser apenas esse caminho, o sangue de Cristo, tanto para o gentil, assim como para o judeu, porque o judeu ainda tinha uma certa dúvida do que estava acontecendo. Eles tinham crido no evangelho, porque Paulo prega, eles até entendem, mas eles ainda têm assim, existe ainda uma separação étnica. Eles ainda têm assim, nós temos uma cultura, nós somos diferentes, nós temos marcas diferentes, então eles ainda tiveram dificuldade de aceitar essa separação. E aí o texto vai continuar dizendo, por quê? Pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então, o que ele está dizendo? Paulo usa aqui essa
analogia da parede, né? O qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Por quê? Quando Moisés recebe de Deus a ordem de construir o tabernáculo, ele faz exatamente do jeito que Deus manda. Aí nós vimos, quem esteve nas aulas aqui, que o tabernáculo foi depois transformado num templo de Salomão, mas esse templo foi destruído. Ele foi destruído principalmente na época ali de Nabucodonosor, quando ele leva o povo cativo, destrói o templo. Aí passa-se mais alguns anos, quem esteve na aula vai lembrar, 70, aí começa a reconstrução desse templo. Eles voltam do cativeiro, reconstrói o templo. Então, o templo permanece com as mesmas características, o templo de Zorobabel. Mas aí, lá no Novo Testamento já, quando nós chegamos ali em Cristo já com o seu ministério, o templo, ele foi novamente melhorado. Herodes, ele melhora, porque os judeus eram uma comunidade muito grande no Império Romano e tinha uma certa importância. Então, Herodes faz o quê? Bom, como o Império Romano aceitava várias religiões, ele vai e ele reconstrói o templo, né, dos judeus, mas agora ele constrói diferente, porque ele coloca uma parede. Os judeus exigem isso. Olha, como agora o Império está unificado, nós temos muitas pessoas de outras raças aqui em Jerusalém, então nós precisamos de uma parede que separe os judeus dos gentios. Então o gentil pode entrar no templo, mas ele só pode entrar até aqui. Daqui para lá ele não pode passar. Então tinha uma parede que separava. Então quando Paulo fala dessa parede, ele também está falando dessa parede física. E aqui agora algo que vai talvez nos ajudar a entender o que essa parede de separação significa, aí vai para os que estão próximos ou participando do Enem. Né? Em 1945, acontece o quê? Fim da Segunda Guerra Mundial. E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa destruída, a Alemanha principalmente, a Alemanha dividida, e lá em 1961, os alemães constroem um muro. Já ouviram falar do Muro de Berlim? Então, os alemães, em 1961, constroem esse muro, por quê? A cidade de Berlim estava dividida, né, em 4 territórios, Estados Unidos, França, Inglaterra e a União Soviética, e os soviéticos, eles eram comunistas. E aí as pessoas estavam vivendo na mesma cidade, um grupo comunista, sem liberdade, como a gente sabe o que é o comunismo, e o outro já era um grupo mais capitalista, né, Estados Unidos, França e Inglaterra, então eles tinham liberdade, podiam ir, podiam vir, podiam comprar, mas era um problema, porque as pessoas não conseguiam se ajustar, principalmente os comunistas, né, os soviéticos, e aí o que eles fazem? Eles constroem um muro, separa as pessoas, aí as pessoas, às vezes, na rua, que era vizinho, já não pode mais conversar, e eles vivem desse jeito, separados por um muro, até que, de novo, lá em 1989, cai o Muro de Berlim. Começam a quebrar o muro ali e cai o muro. Então, quando o muro cai, as pessoas ficam felizes, porque elas podem voltar a conversar. Eu posso ver o meu parente que eu não podia ver, eu posso ver um amigo, um irmão. Então, quando Paulo fala da queda de Cristo ter derrubado essa parede de separação, ele está falando disso. A parede, ela separava, no caso lá em Berlim, o muro separava o mundo comunista do mundo capitalista. Então, as pessoas tinham ideologias diferentes. Agora, aqui é uma parede que não é só física. Paulo está falando dessa parede que tinha ali como exemplo no templo, mas está falando também da parede espiritual. Porque o judeu, ele colocava peso em cima do gentil. Olha, você creu em Jesus, mas você agora, para ter paz com Deus, para você realmente fazer parte da família de Deus, você precisa fazer um monte de coisa. Tem que circuncidar, tem que guardar sábado, tem que guardar as leis. Por quê? Porque senão você ainda não faz parte. Mas Paulo vem dizer que não é assim. Agora essa parede caiu em Cristo. E o que o judeu não entendia é que a parede quando cai a parede, não é que o gentil passou daqui para cá. Não é que agora o gentil pode entrar no templo, no lugar do Santo dos Santos. Ele não entende que, na verdade, essa parede espiritual vai fazer com que ele também possa entrar. Porque ele mesmo não entrava, ele mesmo não tinha comunhão com Deus.
O judeu, apesar de fazer todas as coisas que ele fazia, ele não ainda conhecia verdadeiramente o Senhor. E é por isso que muitas vezes nós falamos aqui na igreja, não adianta eu fazer coisas sem conhecer a Cristo. E isso não vai me levar a lugar nenhum, isso vai me trazer decepção, isso vai trazer, talvez, peso no meu irmão, porque ele vai olhar, poxa vida, mas essa pessoa é tão boa, ela vem em todos os cultos, ela ora, precisa fazer isso. Mas você percebe que se eu não souber, se eu não tiver a consciência de que eu preciso também estar unido com Cristo, não somente nas minhas práticas externas, mas na minha prática interna, eu vou viver de forma errada e eu ainda posso prejudicar o meu irmão, que está tentando conhecer, tentando caminhar, que é o que acontecia. Os gentios ficavam perdidos, porque eles queriam participar, queriam adorar a Deus, mas o tempo todo os judeus, não, Deus não está ouvindo a tua oração. Por quê? Porque você não fez tudo o que você precisava. Então, por isso que o texto vai dizer que ele derruba a parede de separação, que estava no meio, a inimizade, porque ela causava, né, inimizade, e vai dizer que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então você vê, existiam mandamentos para os judeus que impedia que os gentios e os judeus se relacionassem realmente em paz. Havia sempre ali um problema, havia sempre uma tensão. E quando a gente olha para as nossas vidas, não é diferente. Por isso que a gente tem que compreender que em Cristo, lá na cruz, Jesus, ele já resolveu todos esses problemas. Por isso que quando eu tiver algum problema com algum irmão, eu preciso chamar ele, eu preciso conversar com ele, eu preciso tratar, eu preciso resolver. Por quê? Porque é isso que Deus quer para as nossas vidas. Nós não podemos, de certa forma, caminhar juntos. Nós não podemos, não conseguimos ter comunhão se nós não conseguimos nos entender, se nós não conseguimos ter essa paz. Então, muitas vezes, por mais que a gente tenha opinião diferente do irmão, eu preciso respeitar e eu preciso encontrar um meio termo para que eu possa conviver de forma justa, de forma que agrade a Deus. Em casa, por exemplo, em casa a gente não tem esse problema de duas opiniões, porque ela só tem uma, só tem a da Jaque. Então a gente não precisa se preocupar, né? Já todo mundo já meio que conhece já. Mas ali eles tinham diferenças de pensamento. Então eles precisavam encontrar um meio termo. E o que era esse meio termo? A cruz de Jesus, o sangue de Cristo que foi derramado. Então ele trouxe essa possibilidade, ele acaba com a inimizade, ele acaba com a separação, ele acaba a lei e o mandamento. Por isso que Jesus faz, eu não vim para apagar. O meu objetivo não é apagar a lei, não é apagar os mandamentos, eles são importantes. Por quê? Eles vão ajudar vocês a viverem socialmente, né, ter um certo respeito. O que eu vim é cumprir a lei, para que agora vocês saibam que eu consegui cumprir, e em mim, se você crer em mim, se a minha vida estiver em você, você também vai conseguir. Por isso que a gente tem que parar muitas vezes de falar, mas eu não consigo, ou aquele irmão não vai conseguir nunca, aquele irmão nunca vai dar certo, aquele irmão nunca vai ter jeito. Por quê? Porque o que importa não é o que eu estou me esforçando, mas é o que Cristo já fez por mim. Então o que eu tenho que fazer, olha, eu estou tendo dificuldade, mas Senhor, me ajuda, trabalhe isso em mim, eu quero melhorar, eu quero conseguir fazer. Olha, aquele meu irmão lá que não está conseguindo, Senhor, cuida da vida dele, abençoa a vida dele, Espírito Santo, abre os olhos dele, liberta ele dos problemas que ele tem. Então, você percebe que a nossa vida, ela gira em torno de Cristo e da obra que ele fez naquela cruz. Então, é por isso que Paulo está escrevendo, que você percebe, para mostrar para ele, vocês precisam viver unidos. Mas não é apenas a união de esse povo agora participa desse povo. Não, esses dois povos agora participam de uma única família. Vocês todos foram trazidos para a família de Deus. Então, quando a gente compreende isso, eu paro de julgar o meu irmão. Eu paro porque muitas vezes eu penso assim, eu já estou aqui na igreja faz tempo e tal, agora ele está vindo, ele está chegando. Não, eu tenho que pensar que eu também estava fora. Eu também um dia fui trazido, eu também um dia fui atraído por Deus. E aí eu consigo viver melhor, porque eu paro de julgar o meu irmão, eu paro de achar que diziam que era a última
bolachinha do pacote, né? Mas agora é a penúltima, né? Porque a última está sempre quebrada, a penúltima que é a que está inteira, né? Então, temos que parar com isso. E aí, Paulo vai continuar escrevendo aqui. Então, no 15 ele diz que aboliu na sua carne, porque foi na sua carne, não foi simplesmente uma palavra, ele fez na cruz, ele morreu. Então, ali ele aboliu, ali ele cumpriu toda a lei. E na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então, você vê, não é de um ele criar um novo homem para fazer a paz. Os dois povos precisavam de Cristo, os dois povos precisavam ser feitos nova criatura, para que aí sim eles pudessem viver em paz e eles pudessem, né, servir e adorar a Deus da forma correta. Amém? E aí ele continua, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Então você percebe que Paulo parece que estava falando apenas para o gentil. Você que estava longe, separado, e você não estranha as alianças, mas agora em Cristo fosses aproximados e tal, e aquele já muda. Pô, então, vindo ele evangelizou paz a vós, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Então aqui ele começa a entrar nesse pensamento. Olha, os gentios estavam longe da comunidade de Israel física, mas aqui agora eu estou falando da comunidade de Israel espiritual. E dessa aqui, tanto eles quanto vocês estavam longe, porque vocês também não participavam. Por quê? Porque vocês também estavam mortos. Vocês também estavam fora dessa aliança espiritual. Mas Cristo é o único caminho, Cristo é o único que consegue fazer com que vocês também participem dessas bênçãos espirituais do Senhor. Então, por isso que Cristo mesmo, em pessoa, em carne, ele veio para poder evangelizar. Tudo aquilo que foi falado lá atrás pelos profetas, a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui sobre isso, profetas, sacerdotes, Cristo veio, ele mesmo, em pessoa, evangelizar, ressignificar tudo aquilo que eles já vinham falando através dos anos. Amém? E aí, ele vai dizer, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então você vê, ele está dizendo que em Cristo, por causa do sangue de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, não é só o gentil que entra. Ambos, tanto o gentil quanto o judeu agora, ambos temos acesso. Então você percebe que ele quebra aquele pensamento do judeu que é, bom, nós já estávamos com Deus por conta das alianças, das promessas lá do passado. E Paulo vai dizer, não, né? Por causa de Cristo, tanto eles quanto vocês agora têm acesso ao Pai, né? Agora vocês são um só por ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Por quê? Porque é o mesmo Espírito que habita no judeu, é o mesmo Espírito que habita no gentil. O mesmo Espírito que habita em mim, habita no Albert, habita no Kelvin, habita no Juan, habita em você, é o mesmo Espírito. Por isso que, se ele fez uma obra na minha vida, ele pode fazer na sua, pode fazer na sua, pode fazer na sua, ele pode unir todos nós num único Espírito. Por quê? Porque é ele mesmo que faz a sua obra, é ele quem reparte os dons, é ele quem distribui aquilo que ele quer, da forma como ele quer. Amém? Então, por isso que Cristo, quando ele veio, a sua obra, como eu disse, ela não somente nos faz viver de novo, ela não somente perdoa os meus pecados, mas eu preciso entender que a obra de Cristo, ela também precisa trazer a paz no meu convívio com os irmãos. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que às vezes vão dizer assim, não, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus, eu já conheço a palavra, mas eu creio em Jesus, mas eu não consigo conversar com aquele irmão. Aquele irmão eu não aguento. Às vezes a pessoa até para de reunir na igreja, a pessoa para de participar de algum ambiente, por quê? Não, eu amo a Deus, mas eu não consigo aquela pessoa. A gente precisa repensar isso. Por quê? Porque Cristo, ele não veio só te salvar. Cristo, ele veio te salvar, mas essa salvação, se ela for completa, ela vai trazer em você a disposição de fazer o que Cristo fez, né? Sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, né?
tomou uma forma de homem, foi reconhecido como figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo servo, morrendo na cruz. Então, você tem que fazer o mesmo. Eu creio em Jesus, ele já me salvou, agora eu preciso seguir o exemplo dele. Eu preciso me humilhar e eu preciso chegar naquele irmão e falar, irmão, me perdoa. Ou, de repente, não é nem você que fez algo de errado pro irmão, é ele que fez. Irmão, eu quero caminhar com você. Irmão, eu quero estar junto com você. Irmão, não importa quantas vezes você errou, quantas vezes você falhou, não importa o que esteja acontecendo. Eu creio no mesmo Deus, no mesmo Cristo, no mesmo sacrifício que você. Então nós vamos caminhar juntos, nós vamos crescer juntos, vamos andar juntos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então é assim que nós temos que viver, quando a gente reconhece tudo isso que Jesus fez na cruz. Porque, Jesus ele fez uma obra vertical, porque ele nos reconciliou com Deus. A morte dele me trouxe vida, a morte dele quebrou a parede de separação que tinha entre eu e Deus. Mas também a obra dele tem que se espalhar de forma horizontal. Ela precisa também trazer reconciliação entre eu e os meus irmãos, entre eu e vocês, entre eu e familiares. Então, nós temos que entender que a graça do Senhor, ela não é só em relação à minha vida com Deus, em relação à minha vida com os irmãos também. Amém? Então, que nós possamos ter essa compreensão, esse entendimento, para a gente poder caminhar da forma correta. E aí ele vai dizer assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Isso aqui é interessante, porque ele está dizendo que você já não é mais estrangeiro e peregrino, mas é concidadão dos santos, né? E sois da família de Deus. Então, um exemplo muito claro disso aqui, que às vezes a gente não entende, por isso que eu falei, nós temos uma identidade, nós temos uma posição e nós temos uma segurança. E nós precisamos entender e viver dessa forma. Por quê que eu tenho todas essas coisas? Porque agora eu já não sou mais estrangeiro e já não sou peregrino, eu sou concidadão. O que é ser concidadão? Agora eu sou o cidadão celestial, então eu tenho os mesmos benefícios que os judeus, né, da aliança tinham também. Nós temos um exemplo claro aqui. O Uziel, por exemplo, né, Uziel sofreu um acidente. Ele tem um trabalho e ele não está trabalhando. Mas está recebendo assistência, não está? Por quê? Porque o Uziel não é mais estrangeiro no Brasil. Ele foi. Quando ele chegou, antes de entrar, ele era estrangeiro. Aí ele chega no Brasil, aí ele passa por um processo e ele se torna cidadão. Então, hoje ele é considerado um cidadão brasileiro. Então, se ele precisar de assistência médica, ele tem. Se ele precisar de assistência do trabalho, do INSS, ele tem. Só que não só isso, mas aqui nessa comunidade, o Uziel, assim como a Ruth, assim como todos os irmãos que vieram da Venezuela, não são só cidadãos brasileiros, mas aqui dentro vocês são família, porque vocês fazem parte. Porque se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês vão ser assistidos como qualquer outro que esteja aqui dentro. Então você percebe que o que Deus faz, o que Cristo faz na cruz, não é só aproximar, agora você é meu amigo. Não, agora vocês são família. Vocês são unidos em um só corpo, que é o corpo de Cristo. Então você percebe como muitas vezes nós desperdiçamos e nós não usufruímos daquilo que Deus nos dá, porque eu não entendo a minha posição. Você já pensou se o Oziel, não, mas eu sou da Venezuela, eu estou aqui no Brasil, eu não vou atrás dos meus direitos, eu não vou no hospital, porque eu não vou ser atendido, porque o hospital público é para brasileiro. Ele ia ficar lá, ia desperdiçar a oportunidade dele, ia sofrer, ia estar passando dor ainda, né? Então você percebe que você precisa saber quem você é. Você precisa saber que você pode dobrar o seu joelho e orar ao Senhor. Por quê? Porque ele não vai virar as costas para você porque você cometeu alguma coisa que vai contra a vontade do Senhor, né? Por isso que nós temos um advogado. E eu preciso ter essa convicção no meu coração. Porque senão eu não consigo caminhar. Senão eu vou caminhar com uma vida de peso. E eu preciso entender isso para a minha vida e para que eu possa ensinar isso para as outras pessoas que estão chegando. Amém? Então nós temos que ter essa convicção que nós não somos mais estrangeiros. Nós fazemos parte dessa família do Senhor. Eu fui agora incluído
Eu lembro que a gente conversou sobre o domingo passado. Eu estava longe e agora a graça me trouxe e me fez assentar na mesa. Então o texto falou lá, ó, já estamos assentados com o Senhor no céu. Essa vida aqui é passageira e ela vai passar, e quando ela passar, eu já sei para onde eu vou. Amém? E eu tenho certeza que os irmãos também já sabem. Amém? Então nós precisamos continuar a nossa vida e cada vez mais nos fortalecendo com essa verdade, para que isso possa trazer segurança para as nossas vidas. Amém? E aí ele vai dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, por que edificados no fundamento dos apóstolos? Por quê? Porque Paulo, ele quer mostrar que o fundamento, né, verdadeiro agora não é aquelas leis e aquelas ordenâncias que estavam lá no passado, que foi dada a Moisés. Ele está querendo dizer que aquilo é importante ainda, muito daquilo, né, que vai ajudar no convívio social, precisa ser feito. Mas ele vai mostrar que agora o que importa é o fundamento dos apóstolos. Então, os apóstolos, eles entendem de Cristo, né, por inspiração, por convivência, o que realmente significava todas aquelas leis e as ordenanças, e aí eles começam a ensinar da forma correta. Por isso que o nosso fundamento tem que ser o fundamento dos apóstolos. Aí assim, mas e o Antigo Testamento? Eu vou jogar tudo fora? Não. Tem muita coisa lá que serve para mim e vai me ajudar a entender, mas eu preciso ler o Antigo Testamento, eu preciso saber das leis, das ordenanças, tudo o que Deus fez, à luz do que os apóstolos, à luz do que Cristo ensinou, para que eu consiga entender e ver. Por isso que quando a gente estudou, todos os livros que nós estudamos, vocês que estavam aqui se lembram, todos eles no final tinha lá Cristo no livro. Então a gente lia tudo que simbolizava, tudo que apontava para Cristo. Por quê? Porque todos os livros do Antigo Testamento apontam para Jesus. E os apóstolos, eles foram levantados para isso. Jesus, o texto vai dizer que Jesus é a pedra angular, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Por quê? A pedra angular, aquela pedra que dá suporte. Aquela pedra que sem ela vai tudo desmoronar, vai tudo cair, vai tudo ruir. Então, quando Paulo escreve isso aqui, ele está dizendo, olha, se você colocar a sua construção espiritual, a sua vida espiritual, a sua unidade em Cristo, que é a pedra angular, nada vai abalar, nada vai destruir. Por isso que muitas vezes Paulo vai falar que se nós estivermos caminhando com o Senhor, se nós colocarmos a nossa fé no Senhor, pode vir a tempestade, pode vir o problema, pode vir a dificuldade, mas a casa não vai cair. Amém? Ela pode ter as suas dificuldades, pode balançar, mas ela vai permanecer firme até o fim. Amém? Então nós precisamos ter também essa convicção de que o nosso fundamento está em Cristo, a pedra angular, aquele que veio para nos mostrar qual é o único caminho, né, ao céu, o único caminho ao Senhor. E aí ele continua no 21. Ele vai dizer que, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, ele está dizendo que nós estamos crescendo. Cristo, ele é a base de todo esse processo, é a pedra angular. Nós somos as outras pedras, né, que estão construindo essa família, essa igreja. E Deus? Deus é aquele que habita nesse lugar, Deus é aquele que habita no meu coração, habita aqui, habita... A Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Às vezes a gente se preocupa muito com a parte do número, né? Não, mas é só 2, é 3, é 4, é 5, é 6, mas talvez eu precise olhar também para a palavrinha que vem antes. Não é a quantidade, é o lugar. Onde estiver 2 ou 3. Então, não importa se eu estou na igreja, se eu estou em casa, se eu estou no trabalho, se eu estou na rua, no carro, no trânsito, né? Onde eu estiver, eu posso adorar a Deus, eu posso glorificar a Deus. Então, não tem lugar. Por isso que a gente falou, João Batista, quando ele vem, anunciar a vinda do Senhor, anunciar o Senhor, Jesus, ele vai pregar onde? No templo? Na porta do templo? Próximo do templo? Não.
João vai pregar no deserto. Por quê? Para deixar claro, o judeu falava que não, contato com Deus, relacionamento com Deus é só no templo. Aí João vem, inspirado por Deus, não. Agora, relacionamento com Deus é em qualquer lugar, até no deserto você pode ir para você se encontrar com o Senhor. Amém? Então, nós precisamos entender que a nossa vida é uma adoração constante, todos os dias, todos os momentos, todos os lugares. E isso só acontece por quê? Porque Jesus ele já fez tudo o que ele precisava ter feito, ele já resolveu toda a separação com Deus, a separação um com os outros, na cruz através do seu sangue. Amém? E aí ele vai terminar no verso 22, vai dizer assim, no qual, eu nunca sei se eu coloco o óculos, eu tiro o óculos, eu tô aprendendo ainda a usar, então eu tô confuso ainda. Vou colocar, senão não enxergo. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o que o texto está dizendo? Paulo está dizendo, olha, vocês também estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Mas não é somente que vocês estão sendo edificados. Vocês estão sendo juntamente edificados. Então não é um edifício para o judeu e um para o gentil. Não é um para mim e um para você. Não é um para essa igreja e um para outra igreja. Nós temos aqui a Ana Clara e o Adriel, né, reúnem na Brasil para Cristo, tem o Davi, né, na Sala Nossa Terra, tem pessoas que reúnem em várias igrejas. Né? Então tem santo em todas as igrejas. Né? Tem incrédulo também, mas tem santo em todo lugar. Então, juntamente, nós estamos sendo edificados, né, como um único corpo, uma única família, uma única casa. Então, esse texto de Efésios, de 11 a 22, vai dizer isso. Nós já fomos resgatados pelo Senhor da morte espiritual. Agora, o meu relacionamento com Deus está resolvido. O meu relacionamento com Deus, agora, ele existe. Agora eu consigo me encontrar com o Senhor. Mas aí Paulo continua para dizer o que? Agora que você resolveu o teu problema com Deus, de separação, vocês precisam resolver o problema de vocês uns com os outros, porque vocês são um só povo. Não tem mais diferença, não tem mais divisão, não tem mais raça, cor, país, nacionalidade, nada. Vocês são todos em Cristo, o mesmo corpo, a mesma família, adorando o mesmo Deus. Amém? Então, nós temos que ter essa convicção. Eu preciso crescer, mas eu não posso crescer sozinho. Eu preciso crescer, mas os meus irmãos precisam crescer comigo. Eu não posso olhar e ver um irmão sofrendo, o irmão tendo dificuldade, o irmão passando por qualquer que seja o problema que ele esteja passando, e simplesmente ficar quieto. E vir aqui na igreja, Senhor, muito obrigado, porque está tudo dando certo, está sendo muito bom, tal. E Jesus fala sobre isso, assim, a pessoa te pedir alguma coisa com alguma dificuldade, você despedir sem ajudar, é pior que o incrédulo, né? Então, eu preciso olhar para todos que estão ao meu redor, né? Minha família, na minha casa, aqui na igreja, fora, trabalho, onde eu estiver, eu tenho que olhar e saber. Eu gosto muito de conversar com o pastor Gustavo, algo assim que me marca muito aqui na igreja e me marcou muito na vida do nosso pastor. É justamente isso. Quando alguém liga para ele e fala assim, ó, pastor, até ontem, acho que ontem eu comentei com isso, que ele me ligou um dia, o pastor, você pode me ajudar? Eu preciso buscar um sofá, né, para levar na casa do irmão, né? Aí, primeira coisa que veio na minha mente, que eu ainda estou aprendendo nessas coisas, eu cheguei agora, né? Bom, deve ser algum irmão da igreja, né? Ele vai pegar na casa de algum irmão para levar para o irmão da igreja, ou algum conhecido para levar e tal. Tá bom, pastor, vamos lá, né? Aí, o Juan também já está aprendendo, que ele foi em casa, eu não estava, ele catou o Juan para ir buscar uma geladeira, não sei o que for pegar. Mas aí eu falei, vamos lá. Aí cheguei, não, eu tenho que ir num lugar, mas eu não sei onde é que é. Aí eu já, como assim, não sabe onde é que é? Mas até aí tudo bem. Eu preciso ver aqui porque também não sei quem que é a pessoa. Não, mas tá estranho esse negócio, né? Resumindo, alguém falou para ele que tinha alguém passando necessidade e alguém doando um sofá. Né? Ele não conhecia nenhum dos dois. Né? Aí ele pegou o contato do carro do Ana e nós fomos lá, carregamos o carro dele, né? Que o carro dele é o carro que carrega tudo, né? Não carrega só as pessoas, carrega também. Carregamos lá o sofá em cima. O cara, quando ele chegou, ele falou, mas vocês vão levar como esse sofá nesse carro? Não, nós dá um jeito, nós conseguimos, nós leva. Aí colocamos em cima, amarrou e tal.
Tá, e agora nós vamos levar para casa de qual irmão? Não, eu não sei nem se é irmão, porque eu não sei quem que é a pessoa. Aí fomos numa casa, realmente a pessoa estava precisando do sofá, estava necessitada. Irmão, eu nunca tinha visto, ele também não conhecia, ele mora longe, lá do outro lado da cidade, então assim, nunca vai vir aqui na igreja, provavelmente, né? Mas ele não está preocupado com isso. A preocupação dele é resolver, ajudar e servir. Então é assim que a gente tem que viver. Eu não posso saber que tem alguém passando necessidade e simplesmente, aquele irmão tem umas 15 igrejas perto da casa dele. Alguém lá ajuda. E é assim que as pessoas pensam, alguém vai ajudar. Se Deus está colocando na sua vida, é porque é para você caminhar junto, para você ajudar. E é para isso que nós somos chamados, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas não entendem isso. Então, sempre, o outro vai fazer. O outro vai fazer. Eu estou muito ocupado. E assim, e toma tempo. Você vai fazer algo desse tipo, você tem que parar o seu trabalho, você tem que ir lá para servir. Mas nós somos chamados para isso. Então, o que Paulo está querendo dizer é isso. Vocês precisam crescer e crescer juntos. Se eu crescer sozinho e meu irmão ficar para trás, está errado. Eu não estou fazendo a obra que Cristo me chamou para fazer. Então, eu preciso caminhar junto, crescer junto, olhar para todos. E os irmãos também, tá olhando para o lado, porque sempre tem alguém do seu lado que você pode ajudar. Tira da sua mente essa ideia de que, não, mas eu não sei pregar, eu não sei fazer, eu não sei falar, né? Sempre tem a primeira oportunidade, sempre tem alguém que precisa mais do que você precisa, né? Então nós temos que estar atentos e temos que estar assim, preparados também. Por quê? Porque se o Senhor te chamou, né, a Bíblia diz que é aquele que ele chama, ele prepara. Lembra quando ele chamou lá o Bezalel e o Aholiabe? Vocês conhecem o Bezalel e o Aholiabe, né? Eles foram quem construíram a arca. Eles foram os artífices que Deus, né, levantou. Ele falou para Moisés: Moisés, eu preciso construir uma arca. A primeira vez que essa arca vai ser construída, não tem engenheiro, não tem arquitetura, não tem nada, não tem nem projeto. Mas eu preciso de 2 camaradas bons para fazer o serviço, né? E aí ele chamou, Moisés, mas quem que vai fazer isso? Porque eu não sei nem o que o senhor quer, nunca ninguém fez, e como é que vai sair? Não, fica tranquilo, chama o Aholiabe, chama o Bezalel, e o meu espírito vai dar a eles a condição de fazer essa arca e fazer essa obra. Amém? Então é assim que Deus age. Deus, ele não chama a gente preparada. Deus, ele capacita aqueles que ele chama. Então ele te chama, e aí ele te capacita, e você vai fazer. Amém? Então que nós possamos viver dessa forma e entender. O nosso chamado é comunhão com Deus, mas também comunhão uns com os outros. E tem que ser assim a nossa vida. Depois de tudo isso dito, né, o que a gente pode trazer para a nossa vida? O que isso pode fazer diferença? Né? Primeiro, lembre-se sempre de onde Deus te tirou. Isso mantém o seu coração humilde e dependente do Senhor. Você não é mais alguém tentando pertencer. Você já faz parte da família de Deus. Então, isso tem que ter essa convicção firme no seu coração. O pessoal do louvor, se quiser subir, pode já vir se preparando, tá? Nós já estamos quase encerrando aqui. Então, você tem que lembrar de onde Deus te tirou, para você continuar humilde e dependente. Você não é mais alguém tentando pertencer, você já faz parte da família de Deus. Para de ficar vivendo na meritocracia, para de ficar medindo a sua vida com Deus no desempenho. Isso aí são coisas que você precisa fazer porque você já reconhece Ele como seu Deus. Isso aí é algo que, se você está fazendo, é porque Ele mudou o seu coração. Mas se você não está fazendo, não é porque o pastor pregou dizendo que nós temos segurança, não. É porque talvez você não entendeu. Porque quem entendeu faz, quem entendeu vai agir, quem entendeu vai trabalhar, vai se esforçar. E não é para conquistar, é porque Jesus já conquistou lá na cruz. Amém? Então, a cruz também, ela resolveu aquilo que você nunca conseguiria. Ela derrubou os muros com Deus e com as pessoas. Então, você não vai conseguir com o seu esforço apenas. Você não vai conseguir apenas com o seu desempenho. Por quê? Quem vai fazer isso é Deus. E Ele já fez na cruz em Cristo. Então, o muro já foi derrubado. Como eu disse, o muro entre você e Deus e o muro entre você e as pessoas. Amém?
O acesso ao Pai, ele já está liberado. Deus, ele já aproximou. O texto que nós lemos diz que Deus aproximou, né? Ele vai falar, nós estamos no 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, não foi eu que me aproximei, não foi eu que aproximou a Jaque, a Ruth, o Kevin, não. Deus, ele já nos aproximou. Nós já fomos aproximados do Senhor. Então, o acesso a Deus já está liberado. Você pode chegar hoje sem barreira. Se você chegou aqui nessa manhã achando que você tem algum problema, algum pecado que você cometeu, alguma dificuldade, se você ainda está tentando ainda ganhar algum favor do Senhor, se esforçando, entenda que se você crer, né, como o Romanos diz, se você crer com a sua boca, com o seu coração, confessar com a sua boca, você já está salvo. Amém? Então, o acesso já está liberado. Você pode chegar hoje, você pode orar a Deus, não tem mais separação, não tem mais barreira. Se você tem algo com Deus, confessa. Se você tem algo com o seu irmão, confessa também, porque essa barreira também já foi derrubada em Jesus. E nós temos que crer e agir dessa forma, amém? Pare de viver como estrangeiro. Quantas pessoas aqui ainda vivem como estrangeiro? Ainda vivem como se não pertencesse, como se não fizesse parte, como se estivesse só de passagem, visitando, né? Mas você não é estrangeiro, você não está só de visita, né? Você é casa, casa espiritual, habitação do Espírito Santo, templo do Senhor, amém? Então, pare de achar que você ainda não faz parte, que você ainda está só caminhando, não, você já faz parte, você já é filho do Senhor, você foi adotado, e não tem nada que vai separar você desse relacionamento com o Senhor. Amém? E, para finalizar, como naquele dia em que o muro caiu, ninguém ficou parado. Por quê? Lembra lá quando eu falei de Berlim? Quando o muro de Berlim caiu, que as pessoas derrubaram, foi uma euforia, uma festa, as pessoas corriam de um lado para outro, se abraçando e conversando, e eles estavam ali matando saudade, podendo se relacionar. Então, esse muro, ele já foi derrubado por Jesus. E por que você está parado, meu irmão? Jesus já derrubou esse muro. O muro já caiu, já não tem mais separação, já não tem mais nada que impeça você a ter esse relacionamento com Deus e esse relacionamento com o seu irmão, com o seu próximo. Então, ele já caiu, a separação já acabou. Você pode desfrutar de tudo isso que Deus já preparou para você. E agora, a pergunta não é mais se você pode se aproximar de Deus. Essa não é a pergunta, será que eu posso me aproximar de Deus? Não é isso que você tem que perguntar. O que você precisa fazer é parar de viver como se você estivesse separado ainda. Porque você já creu, Jesus já morreu, seu pecado já foi perdoado, né? A sua dívida já foi paga. E ele está lá, à direita do Pai, como intercessor, como advogado, como mediador. Então, você tem que parar de ficar pensando, como é que eu faço para me aproximar? Né? Parar de viver como se você tivesse separado. Por quê? A cruz, ela não apenas salvou, né, você do inferno. A cruz, ela trouxe você para dentro da casa. Ela não somente te salvou, te resgatou, ela te fez assentar na mesa, ela te trouxe, você agora está protegido dentro da casa, você está protegido pelo Pai, né? E agora, você não é estrangeiro tentando entrar. Você, assim como o filho pródigo, já é um filho assentado à mesa, podendo se achegar ao Pai, se relacionar com o Pai, ter intimidade com o Pai e desfrutar de tudo aquilo que Ele já te deu. Por quê? Porque Cristo já conquistou aquilo na cruz. Amém? Então, que nós possamos viver dessa forma. Eu vou convidar os irmãos a se levantar para a gente poder louvar o Senhor, podermos, com essa compreensão, adorar esse Deus. Porque que Deus é esse, né? A irmã Marinalva pregou segunda-feira, Ele nos amou de tal maneira. Não tem como explicar essa maneira como Ele nos amou. Por quê? Porque Maria quebrou um vaso de alabastro. Ele tinha um valor. O sangue de Cristo tem um valor, né, inestimável. Não tem como a gente medir. E é esse que é o verdadeiro valor do Senhor. Ele deu o seu Filho
e Ele derramou o sangue precioso pela minha vida e pela sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor então.